Bem, todos vocês, estudantes de Gnose, sejam bem-vindos a mais essa conferência de hoje, do tema de número 20, o desejo e a vontade consciente. Então damos definir o que significa cada um dos termos constante desse título dessa palestra. Desejo. O que seria desejo? Então, dentro da gente, nós temos um mecanismo que aciona todo tipo de desejo, os desejos aqui do nosso mundo material e os desejos do mundo espiritual. Os desejos, então, são aquilo que constitui a característica do ego. É o ego que deseja. Então nós temos o ego dentro da gente, que proporciona o desejo, e esse desejo tem um objetivo, né? Obter um prazer. Tá? Então podemos ter a sequência. Mecanismo do desejo nasce do ego, né? E o prazer é a realização que o desejo quer obter. Esse prazer, se realizado, a gente tem o que chama de realização. E se não realizado, é o que a gente chama de frustração. Então vamos colocar aqui para ficar um perto do outro. Frustração, realização. Então vamos ver que isso ocorre internamente dentro de nós. Então nós temos a força de desejo, é muito forte dentro de nós. Essa força do desejo será tanto mais intensa quanto é a robustez, né? O tamanho do nosso ego. Então é de tão forte que ela é, que os estudantes de psicologia revolucionária, né? Os criadores da psicanálise, como o Dr. Freud e o Dr. Jung, depois a Sabina Spielberg, o Freud chamava isso de pulsão. Então, o que é pulsão? Pulsão é a força da física. Então, o ego tem uma pulsão muito grande e que leva a pessoa a realizar o seu desejo de maneira automática, sem que ela perceba. Então, por isso que eu chamava o ego de subconsciente. Então, decreto a subconsciência, ou seja, fica no piloto automático todas as nossas ações, sem que a consciência tome ciência deles, sem que a consciência registre e sem que ela perceba essa atuação subconsciente. Então é mais ou menos assim que vai agir. Vamos supor que eu tenho vício de fumar. Então dentro de mim tem um registro disso, milhões de células, milhões de eus que nutrem desse prazer de fumar. Então eu tenho o desejo de obter esse prazer, tomar uma xícara de café e dar uma bela de uma tragada, né? Quem já fumou sabe o que isso significa. Então esse prazer, o ego quer realizar isso de qualquer maneira. Então eu vou lá, eu tenho um cigarro, eu posso fumar, eu não estou ainda no estágio terminal, que a medicina condena, eu vou e fumo, realizo esse prazer. Quando eu fumei, vem então a realização. O eu se sente realizado por algum tempo. Caso eu não possa fumar, não tenha cigarro, então vem a frustração. A gente está falando de um eu da gula do cigarro. Também pode ser de uma comida, de uma feijoada. Então eu tenho um desejo muito grande de comer uma feijoada, mesmo sabendo que faz mal, né? Principalmente para a gente estudar de gnose, que aprende que a carne de porco deve ser evitada a qualquer custo. Mas a pulsão é grande, o desejo é grande, eu vou lá e como. Então realiza, né? Realização. Se eu não consigo
A pessoa às vezes age rigidamente com a gente, né? Ou seja, o nosso cônjuge, nosso namorado, nossa namorada, irmão ou família, é porque tem uma frustração que está embutida lá no subconsciente e a maneira dela agir é que ela está cobrando, né? Automaticamente, inconscientemente. Bem, então é isso. Da mesma maneira você põe o desejo sexual. Das 7 legiões, vamos pôr o sexual. O ego tem esse desejo, ele quer obter o seu prazer. Se ele obtém, vem a realização, se não obtém, vem a frustração. Então a frustração é fruto dos desejos não realizados através do prazer por um indivíduo humano. Muito bem. Para a gente, como é que a gente faz, né, já que o desejo é muito forte, é uma força muito grande, como é que a gente faz para não deixar que isso vença a gente? Ou seja, quando o desejo nos vence, a gente se torna um escravo do prazer, uma pessoa pobre. Do ponto de vista esotérico, se define a pessoa rica, uma pessoa rica, não que ela tenha bens materiais, tenha dinheiro. Uma pessoa, ela é tanto mais rica, quanto menos ela depende das coisas. A independência que decreta a sua riqueza, né? Quanto mais nós dependemos das coisas, tanto material como espiritual, e materiais piores ainda, é que a gente é muito pobre, né? Você fica escravo dos seus vícios. Bem, então, para não realizar aquele desejo sexual, um desejo de gula, é preciso uma força. O desejo tem uma força nesse sentido, é preciso então brecar contra a força de sentido contrário. Lei da física, ação, reação. Então, essa força contrária do desejo chama-se força de vontade. Ou seja, a nossa força de vontade é que vai determinar se o desejo nos vence ou não. Se a força de vontade é igual ao desejo, a gente já breca, né? Se ela é maior, então a gente elimina o vício para sempre, aquele defeito para sempre. Então, o que devemos fazer aqui no nosso estudo e na nossa prática gnóstica é aumentar a nossa força de vontade, né? E vamos ver. Então me dá o desejo muito grande de ir lá comer a feijoada. O ego aciona o desejo, eu quero obter o prazer. Eu sei que isso é errado, então vem a voz da essência e me avisa que eu não devo fazer isso. Então eu vou precisar da força de vontade. Se eu tenho uma força de vontade grande, eu não como a feijoada, né? Trabalho isso daí, através da morte. Eu venço a tentação, e quando se vence a tentação, como diz o mestre, a tentação é fogo e a vitória sobre o fogo é luz. Acaba passando daquele defeito que é de cometer um erro, a gente traslada do campo do defeito para o campo das virtudes. É assim que vamos trabalhando. Para isso, importante então seria saber como aumentar essa força de vontade. Mas o que é vontade, né? A gente é uma força que sabemos que se opõe ao desejo. Nós temos uma vontade individual, que é a vontade de cada um de nós, e temos a vontade universal, que é a vontade de Deus, que é uno. Então, o mestre diz no seu livro, e a gente comprova isso na meditação, que quando a vontade universal coincide com a vontade individual, a gente consegue fazer aquilo que eles pregam erroneamente no segredo. O segredo diz que nós temos um ponto de atração e atraímos tudo. Não, nós não atraímos tudo. A gente consegue atrair e consegue realizar o nosso desejo, a nossa vontade, quando coincide com a vontade universal. Essa vontade universal é Deus, né? Então, quando Deus quer e nós queremos, se realiza. Então, aumentar a nossa força de vontade é obedecer à vontade divina. Obrigado a todos.